Estamos chegando com o nosso programa Fora da Área, aqui pela TV Minuano, nesta segunda-feira, repercutindo o final de semana com muito futebol e muitas informações. Você me acompanha na minha rede social do Instagram, no Flávio Fiorin _jornalista. Lá a gente troca uma ideia a respeito do programa, também sugestões de pautas e outros assuntos de relevância do nosso futebol. Você também nos acompanha através do canal 525 da Claro TV e da Claro Box e também do nosso YouTube, youtube.com/TV_Minuano. E tem também o nosso site, para você acompanhar a nossa programação full time, tvminuano.com.br. Se você não puder acompanhar ao vivo, a programação fica disponibilizada no nosso YouTube e também no nosso site para que você possa rever. E o nosso Instagram da TV, @TVMinuano. São os canais de interatividade aqui da emissora que faz esta programação voltada exclusivamente para o Rio Grande do Sul e para você, caro telespectador e cara telespectadora. Os destaques de hoje aqui do programa: uma rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana para esquecer. Foram 3 derrotas gaúchas na Série A, sendo uma delas por goleada. Mesmo com o apoio da torcida, o Caxias mais uma vez não fez gol e segue embolado o quadrangular semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. As gurias coloradas fizeram a festa no final de semana e muito mais atrações na edição de hoje aqui do programa Fora da Área. E começamos falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Na tela, os resultados do final de semana da 23ª rodada, os jogos dos times gaúchos. Vamos lá então com os resultados do final de semana. O Grêmio perdeu para o Mirassol por 1-0. Também na rodada do final de semana, o Internacional foi até São Paulo e perdeu para o Palmeiras pelo placar de 4-1. E o Juventude, jogando em casa, foi derrotado pelo Flamengo por 2-0. Esses os resultados. Tá aí na tela então: Grêmio 0, Mirassol 1, Palmeiras 4, Internacional 1 e Juventude 0, Flamengo 2. Grêmio e Internacional jogaram no sábado e Juventude jogou ontem. E agora vamos ter o clássico Grenal no próximo final de semana, onde Grêmio e Internacional estão muito perto um do outro, na tabela, lutando para não ficar na zona de rebaixamento e ao mesmo tempo tentando aí melhorarem a sua situação, assim como também o Juventude. Vamos aos gols da rodada então. Começamos na Arena com Grêmio e Mirassol. Mirassol fez 1-0, o único gol do jogo lá na Arena. Já em São Paulo, o Vitor Roque deitou e rolou, marcou 3 vezes na goleada do Palmeiras sobre o Internacional por 4-1. Confira aí na tela o jogo realizado no Allianz Parque. Palmeiras 4, Internacional 1. Vitor Roque, então, marcou 3 gols. Agora vamos aos gols aí. O Palmeiras, que foi amplamente superior em todo o jogo, inclusive teve falha do goleiro Rocher. Aí, vemos a falha dele, soltou nos pés do atacante, que acabou então marcando. E mais um gol aí do Palmeiras, já no primeiro tempo, vencendo pelo placar de 4-0. O que foi bonito mesmo, se é que serve de consolo, o gol do Carboneiro, Palmeiras 4, Internacional 1. Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Flamengo, enfim, acabou com um tabu de 28 anos e venceu o Juventude. Vamos aos gols. Arrascaeta já fez logo de cabeça o primeiro gol da equipe carioca, do líder do campeonato, que está sobrando no Brasileirão. E aí, mais um gol de cabeça e o Flamengo, então, vence por 2-0 lá no estádio Alfredo Jaconi. Vamos à classificação para você acompanhar conosco aí como é que está a situação do Campeonato Brasileiro. Olho na tabela da classificação atualizada aí, vamos lá. Aí está, em primeiro Flamengo 50, segundo Palmeiras 46, terceiro Cruzeiro 44, quarto Mirassol 38, quinto Bahia 36, sexto Botafogo 35, que estão na zona de classificação para a Libertadores da América. Depois temos em sétimo São Paulo 35, oitavo Bragantino 31, nono Corinthians 29 e décimo Fluminense com 28. Na segunda página temos em 11º o Ceará com 27, o Internacional
Em 12º, com 27 também. Em 13º, Atlético Mineiro, 25. 14º, Grêmio, 25. 15º, Vasco, 23. 16º, Santos, com 23. Na zona de rebaixamento, 17º, Vitória, 22. 18º, Juventude, 21. 19º, Fortaleza, 18. E na lanterna, o Sport, com 11 pontos. Por falar no Juventude, o Thiago Carpini falou a respeito da derrota em casa. Enfrentamos hoje um Flamengo, né? Dispensa aqui comentários em relação à organização do trabalho do Felipe, em relação à capacidade técnica coletiva e individual que existe hoje no Flamengo. A disparidade é grande e uma equipe acostumada a finalizar muito sobre os adversários, ser muito impositiva. Hoje foi uma média até um pouco abaixo das finalizações que o Flamengo costuma fazer. Isso mostra que teve uma eficiência de alguns encaixes que funcionaram bem para o jogo de hoje. Em relação ao gol, foi alguns pequenos detalhes, né, que nós erramos e acabamos sofrendo gol naquele momento. Já se caminhava aí para uma reta final de primeiro tempo e virar no 0-0 talvez seria um outro cenário, mas até então dentro da normalidade, né? Acho que temos que encarar dessa maneira. E o segundo tempo, onde nós voltamos, né, aguerrido, né, competindo, criando chances, finalizando dentro da área com Talhari, cabeçada do Mandaca, chute do Talhari, uma bola boa do Verón de retorno. Enfim, muita coisa positiva. Tá aí o técnico Thiago Carpini do Juventude. Hoje é uma data muito importante, 15 de setembro, data de fundação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que hoje está comemorando 122 anos de vida. Vamos acompanhar aí o vídeo institucional produzido pela assessoria de imprensa. Ninguém sabe exatamente como o homem descobriu o fogo. Só sabe que a chama, uma vez acesa, nunca mais se apagou. Chama de azul intenso, perfeito, a máxima temperatura, um poder inigualável. Tu entende a força disso? Falo da chama que jamais se apagará, que foi acesa no dia 15 de setembro de 1903 e segue cada vez mais intensa. Tu enxerga a força dessa proteção, dessa vontade divina, mais poderosa, mais gremista. Chama azul, chama de imortal. Dos 122 anos do Grêmio, infelizmente a fase não é das melhores, mas o que fica é a instituição. Parabéns pelo aniversário dos 122 anos, parabéns à torcida tricolor. Vamos falar da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem à tarde o jogo do Caxias contra o São Bernardo, lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Mais uma vez, o Caxias ficou no placar de 0-0 e está embolada a situação do quadrangular, até porque no outro jogo o Londrina também ficou no 0-0. Vamos aos lances da partida aí, Caxias e São Bernardo. Caxias teve lances importantes aí para até abrir o placar, teve muitas oportunidades desperdiçadas, algumas até passaram perto do gol, outras o goleiro do São Bernardo foi mais efetivo, como neste lance por aí. E já estamos no segundo tempo. Caxias arriscando de longe, quase surpreendendo o goleiro paulista, mas o São Bernardo também chegou com perigo. Graças ao goleiro Thiago Coelho, o Caxias escapou de sofrer o gol, especialmente neste lance aí, a bola bateu na trave, depois voltou para o jogador de São Bernardo e numa defesa espetacular, o goleiro Thiago Coelho salvou. Placar final 0-0. Agora o Caxias volta suas atenções para o próximo compromisso em Londrina, na terceira rodada que acontece no próximo final de semana. Já no outro grupo, quem se deu bem foi a Ponte Preta, que já tem 100% de aproveitamento, venceu o Derby na primeira rodada e ontem venceu também o Brusque. E já o Guarani acabou com uma longa invencibilidade no Náutico, vencendo por 2-0 jogando lá nos Aflitos. E começa na quarta-feira a Copa Rui Carlos Ostermann,
a copinha do segundo semestre, classificatória para a Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Final de semana foi marcado aí por alguns jogos treinos das equipes. Começamos aí mostrando o jogo treino do Aimoré diante do Sindicato dos Atletas Profissionais. Jogo disputado lá no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O Aimoré não teve dificuldades e venceu pelo placar de 5-1. O Aimoré que estreia em casa, justamente contra o Pelotas, mas no próximo sábado. Então o Aimoré teve aí uma boa atuação neste teste realizado em casa diante do Sindicato dos Atletas. Aliás, foi o primeiro e único teste, né, da equipe do técnico Fábio Capone, antes da estreia na competição. Então, a vitória aí sobre o Sindicato por 5-1. Um jogo treino realizado, esse jogo foi realizado no sábado à tarde. Então, placar final de 5-1 para o Aimoré. Quem também fez um jogo teste no último final de semana foi o Pelotas. O Pelotas enfrentou a equipe sub-20 do Grêmio e venceu pelo placar de 1-0. O gol foi do Darlan de cabeça. Vamos ao gol aí do Pelotas diante do time sub-20 do Grêmio. Aí está a vitória do Pelotas sobre o Grêmio por 1-0. Então, gol do Darlan de cabeça. E também tem reforço chegando, né, para o time do Pelotas, o David, mais um jogador aí que vai reforçar a equipe do técnico Alessandro Teles. O David está aí na tela para você, novo reforço, na verdade, o David Washington. Está aí ele, lateral direito e volante, né, polivalente jogador contratado pela equipe do Pelotas. Quem também anunciou mais um reforço para a sequência da competição é o Xande, o esportivo de Bento Gonçalves. Está aí o card na tela para você, ele que é atacante e reforça a equipe aí para a disputa da competição. Não teve jogo, mas teve trabalho forte no estádio Silvio de Faria Correia do São Gabriel. São Gabriel que também começa em casa, justamente contra o Esportivo. Na próxima quarta-feira, ainda não há liberação do estádio Silvio de Faria Correia, e o São Gabriel vai atuar lá em Bagé, no estádio Estrela d'Alva, diante do Esportivo. Aí vemos imagem do trabalho realizado lá no Silvio de Faria Correia, no último final de semana, né? Aquele tradicional rachão dos jogadores, alguns testando aí o posicionamento, né? Então, São Gabriel que começa a sua trajetória jogando contra o Esportivo lá em Bagé. Por falta de laudos, ainda não vai poder atuar em casa diante da equipe. Agora vamos de gauchão feminino. No clássico válido pelo Campeonato Gaúcho, no último final de semana, o Internacional levou a melhor, vencendo por 1-0. E gol da Belém Aquino. Vamos aí conferir o gol de pênalti. O gol de pênalti muito bem cobrado. Está aí a Belém Aquino, que está marcando aí o único gol da partida, jogo realizado lá no Sesc da Protásio Alves. O Internacional venceu por 1-0 e assumiu a liderança do gauchão feminino com 13 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 10. O outro jogo que corresponde à 7ª rodada será disputado no outro final de semana, entre as gurias do Flamengo e também do Juventude. O jogo realizado lá no campo do Flamengo, no próximo sábado, às 3 da tarde. A Joana marcou o gol do título, foi 1-1, o jogo lá realizado na Morada dos Quero-Queros e Alvorada. Vamos ao gol da Joana aí. Grêmio e Internacional empataram pelo placar de 1-1 no Sub-20 Clássico Grenal realizado em Alvorada. Vamos aí o gol. E a festa ao final do jogo. Olha a festa aí que teve ao final do jogo, no empate em 1-1. Vamos acompanhar aí.
E para quem acha que terminou por aí, rolou o pagodinho também lá em Alvorada. Tá aí então, as gurias coloradas que do Grenal feminino venceram por 1-0, gol da Belém Aquino, e assumiram a liderança da competição. E na categoria sub-20, o Internacional sagrou-se campeão depois do empate por 1-1, já que havia vencido por 2-1. Foi um pênalti bastante contestado, mas a equipe do Internacional então acabou ficando com o título. Lembrando o seguinte, que a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, realizará uma homenagem inédita às pioneiras do futebol feminino do Rio Grande do Sul. O evento está marcado para amanhã, às 5h30 da tarde, na Cinemateca Capitólio, na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, no Centro Histórico. Durante este encontro, haverá um agradecimento especial às 36 jogadoras precursoras de Internacional e Grêmio que tiveram os nomes indicados pelos próprios clubes. O objetivo é conceder a homenagem às atletas que tiveram relevante contribuição na história do futebol feminino. Então aqui a relação das jogadoras do Internacional e também a relação das jogadoras do Grêmio, num total de 36 nomes. Amanhã no programa Fora da Área, vamos apresentar também os gols do final de semana das categorias de base, os principais que foram realizados neste final de semana. Por falar em categoria de base, o Juventude está excursionando pelo Uruguai e começou com vitória no final de semana. A equipe goleou por 5-0 a equipe do Albion, com gols de Matheus, Pedro, Lucas Fernandes, Eduardo e João Escatolin. Hoje, o próximo jogo dos comandantes do Felipe Dias será contra a seleção sub-20 de Cuba, que se prepara para disputar o Mundial da categoria. Então, a equipe do Juventude, nesta sua rápida gira programados uruguaios, já venceu a primeira partida e também vai jogar hoje. E depois vai encerrar a sua rápida gira pelo Uruguai, enfrentando a seleção uruguaia. Temos aí o evento do nosso beach tênis, para a gente chamar a atenção do nosso telespectador, que está chegando aí o evento do beach tênis, que será acompanhado aqui com exclusividade pela nossa TV Minuano. Então, roda e fica o convite aí para vocês. Prepare-se para um espetáculo internacional. Vem aí um dos maiores torneios de beach tênis do planeta, Sul Special Cup 2025. De 2 a 5 de outubro, o Vila Ventura, em Viamão, será palco dos maiores nomes do circuito mundial. O Rio Grande do Sul será o centro do beach tênis global. E você acompanha tudo ao vivo pela TV Minuano, com transmissão dos 4 dias de competição. Esta jogada de mestre você só vê aqui, Sul Special Cup 2025 na TV Minuano, onde o beach tênis acontece. Muito bem, feito o convite a você para acompanhar conosco a competição, com exclusividade aqui na TV Minuano. Então amanhã vamos trazer aí as informações dos jogos das categorias de base. Tivemos a definição dos semifinalistas do Gauchão da Série A2 17, inclusive jogos que tiveram a definição nas penalidades máximas. E amanhã a gente vai mostrar. Ficou o Passo Fundo enfrentando o Ipiranga em uma das semifinais, já no próximo sábado, dia 20. E a outra será entre Santa Cruz e Nova Prata, também no próximo dia 20. Ontem a gente teve lá em Santa Maria, Novo Horizonte 0, a vitória por 2-0 exatamente do Ipiranga fora de casa por 2-0. O Pinheiros empatou com Nova Prata em 1-1 lá no Pinheirão, em Taquari. Lá em Novo Hamburgo, o Americano empatou com o Santa Cruz em 1-1 e nos pênaltis o Santa Cruz venceu por 5-3. E em Lajeado, em Passo Fundo, o Passo Fundo venceu o Lajadense por 1-0 no tempo regulamentar e depois nos pênaltis por 4-2. Então o Passo Fundo está classificado para a sequência
do Gauchão Sub-17 da categoria A2. Tivemos também aí jogos do Sub-20, categoria A2, neste final de semana. Amanhã a gente vai trazer os gols aí dos principais jogos. Os resultados foram os seguintes: Gaúcho e Inter de Santa Maria empataram 1-1 lá em Passo Fundo. Cruzeiro de Santiago goleou a Serpanambi por 3-0 em Santiago. Rio Grandense de Santa Maria e Atlético de Carazinho empataram 2-2. Aimoré e Pelotas ficaram no 1-1 lá no estádio Cristo Rei. O Glória fez 3-1 no Rio Grande jogando em casa. E hoje à tarde, complementando esta rodada, lá no campo do Bangu, a Ser Cruz Alta enfrenta o Guaíba. Então, os jogos da categoria Sub-20 A2 do Campeonato Gaúcho. E na reta final aqui, antes de fecharmos, também vamos trazer aqui o Gauchão Sub-13 e os resultados do final de semana. Tivemos a realização da terceira rodada e também algumas goleadas que marcaram a competição. Grêmio 5, Sul Brasil 0, São Borja e Cruzeiro de Santiago empataram 0-0, o Juventude fez 3-0 no Clube Rio Grandense de Montenegro, o Novo Hamburgo perdeu em casa para o Progresso por 2-0 e o Internacional goleou Cerâmica de Gravataí por 4-1. Setembro é o Setembro Caramelo e a gente apresenta aí esta bela ação dos jogadores do Curitiba que entraram com os cachorrinhos para adoção no jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você vê esta ação realizada pelos jogadores do Curitiba no jogo contra o Goiás, né? Todos eles entrando com cachorros para adoção no mês do Setembro Caramelo, que esses jogadores do Curitiba, com a diretoria, fizeram esta bonita ação no último jogo realizado lá no estádio Couto Pereira, sexta-feira à noite. Até aí tudo bem. Pena que após o apito final, a confusão pegou, foram 6 jogadores expulsos, 3 do Curitiba e 3 do Goiás. Houve uma pancadaria generalizada, desentendimentos entre os jogadores das duas equipes, comissões técnicas, diretores, enfim. E o árbitro, então, teve que intervir, expulsando ao final da partida 3 jogadores de cada lado. Mas fica esta bela ação, este belo exemplo do marketing, né, do Curitiba, entrando com os cachorrinhos para adoção no jogo realizado lá no último final de semana no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. No Campeonato Brasileiro, então, vamos ter o Clássico Grenal no final de semana, né, às 5h30 da tarde no Beira-Rio, domingo. E hoje o complemento da rodada com Bahia e Cruzeiro. Fazendo rapidamente aqui uma análise, o Internacional é o 12º com 27. Se vencer o Clássico, poderá terminar em 9º lugar. O Grêmio tem 25 pontos, é o 14º. Se vencer, poderá terminar em 11º lugar. O Juventude, que tinha tudo para deixar a zona de rebaixamento no último final de semana, acabou sendo derrotado em casa pelo Flamengo, é o 18º com 21 e se vencer agora no final de semana, pode enfim deixar a zona de rebaixamento na 15ª colocação. O próximo jogo do Juventude, parada difícil, hein? Contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo. Este Mirassol que veio aqui e ganhou do Grêmio. Este Mirassol que veio aqui e empatou com o Internacional. Já havia goleado o Grêmio lá. Falta ainda jogar com o Internacional lá em Mirassol. Então, Juventude buscando pontuar fora de casa. E lembrando que o Caxias jogará em Londrina no próximo final de semana. Tá bom? Muito bem. Agradecendo a todos que fizeram o nosso Fora da Área de hoje. O carinho, a audiência. Prometemos voltar no próximo programa com muito mais atrações. Valeu? Tchau!